Olá, eu sou o professor Herbert e nesse vídeo eu vou ensinar como que se posta as atividades dos alunos, né, as avaliações. Pela legislação nós sabemos que nós temos que ter no mínimo 3 avaliações para cada turma, né, para cada aluno, para a gente daí tirar uma média, que vai ser a média do bimestre de cada aluno. Então eu vou ensinar como que lança essas avaliações aqui na Secretaria Escolar Digital, mais conhecida como SED, e também como que lança a nota final junto com as faltas e a média final de cada aluno. Então, primeiro, né, depois de fazer o login aqui com o seu e-mail institucional na sede, você tem que ir em diário de classes, avaliações e lançamento das avaliações. E ali você vai abrir as suas turmas, né? Então as turmas que você dá aula vai abrir automaticamente e aí você pode cadastrar, né? Se você já tiver cadastrado, você pode editá-las, mas no caso de quem vai lançar pela primeira vez, você vai lá em cadastrar. Então no caso aqui, o meu primeira série B, né, de física, que é uma turma que eu dou aula, eu vou cadastrar aqui a atividade, a avaliação. Então é referente ao primeiro bimestre. E aí o tipo de avaliação, né? Você pode dar avaliação, ou pode ter sido uma atividade, um trabalho, ou outros, né? Então, no caso aqui, como eu tenho dado atividade todas as semanas, e são essas atividades que eu uso para avaliar os meus alunos, eu coloco aqui a atividade. E aí eu vou colocar o nome da atividade, que no caso aqui do meu de física, eu olho lá então nas atividades que eu dei lá no Google Sala de Aula, né? Então tem todas as atividades. E a primeira que eu dei foi energia. Então aqui eu vou ter o meu formulário, onde vai ter as notas dos meus alunos, né? Das questões que eu fiz para eles. Então vai ter uma nota daquelas questões e vai ser essa atividade então que eu vou lançar. Então eu vou colocar aqui o nome energia, né, da minha matéria, que é cinemática. Então essa vai ser a minha avaliação número 1, né? Eu posso até colocar aqui, né, avaliação número 1. Aí eu escolho, eu identifico essa avaliação de acordo com a minha preferência, que seja mais fácil para depois eu consultar, para eu editar, enfim. E aí eu coloco aqui vale nota, né? Você pode até lançar todas as suas atividades aqui, algumas que não valem nota ou que valem, aí a escolha é sua. Eu, no caso, só vou lançar aquelas que valem nota, né? E aí eu vou colocar o dia. Então, se eu olhar aqui a semana da atividade, começou no dia 15/2, né? Foi quando eu postei essa atividade e é isso que eu vou lançar aqui então. Então, dia 15 de fevereiro, a primeira atividade. E aí eu clico em lançar notas e aí vai abrir a lista de alunos para eu lançar as notas. Então, como que eu vou lançar essas notas, né? No meu caso aqui, eu venho na minha atividade aqui de energia que eu lancei lá no Google Sala de Aula e, por exemplo, algumas aqui eu já corrigi, né? Por exemplo, Alisson Couto, ele tirou 10, eu já corrigi no Google Sala de Aula, já tinha dado essa nota aqui. Então eu vou lá e vou colocar Alisson Couto 10. Então já vai ser a primeira nota dele. E assim por diante. Então eu vou olhando lá, Ana Lúcia também tirou 10. Então Ana Lúcia 10. Então depois de eu ter digitado todas as notas, eu vou colocar 0 para aqueles alunos que não fizeram, né? Que está aqui sem nota, eu vou deixar com nota 0. Só uma curiosidade, eu vou mostrar aqui que você, para lançar nota, você tem que deixar ela redonda, né? Se você deixar ela quebrada ali em fração, perceba que eles não aceitam, tá vendo? Fica vermelho aqui, né? 8,5, eles não aceitam, né? 8,3. Não dá certo, então você tem que arredondar esse valor. Mas no caso aqui a gente vai colocar
a nota, quem está sem nota, eu vou colocar nota 0, né? Menos para aqueles alunos que não estão na escola, que foram transferidos. Aí eu deixo sem nota, né? Por exemplo, aqui o Pedro Henrique transferido, eu vou deixar ele sem nota. Suelen também. E aí, depois que eu digitei todas as notas e coloquei 0 para aqueles que não fizeram, eu vou lá e clico em salvar e OK. E aí já vai mostrar aqui a atividade, né? E aí depois eu vou mostrar, vou digitar uma próxima atividade, e aí vocês vão ver como fica um do lado da outra, e aí a gente pode calcular as médias. Agora que eu já salvei, eu vou fechar aqui então, e mais uma vez eu vou fazer o mesmo procedimento. Como já está aberto aqui, eu vou em cadastrar. Aí eu vou cadastrar a minha segunda avaliação, segunda atividade, né? Mas indo lá desde o início de novo, né? Se você tiver no início, por exemplo, você vai lançar essa avaliação num outro dia, por exemplo. Então tá lá no início, você vai diário de classe, avaliações, lançamento das avaliações. E aí você escolhe a sua turma que você quer lançar e cadastrar. Clica no maisinho e aí novamente abriu lá a aba avaliação, onde você vai escolher. Então no meu caso aqui atividade, aí o nome dessa atividade eu olho lá, né, aqui no caso é o Google Sala de Aula, né, atividades. A minha segunda atividade foi deslocamento, né? Então essa foi a minha segunda atividade, foi no dia 1/3. Então eu vou lá no lançamento, coloco deslocamento, e aí eu vou colocar avaliação número 2, né? Para deixar ali bem especificado, vale nota, e o dia, eu já me esqueci o dia aqui, deixa eu olhar de novo, foi no dia 1/3, né? Então eu coloco lá que no dia 1 de março foi quando eu dei essa atividade, e aí lançar notas. E aí novamente eu vou olhar lá as notas dos meus alunos, né? Então aqui nesse caso, os alunos que já entregaram aqui, tem alguns que eu já lancei nota, né? Então, por exemplo, Alisson Couto, né? Então ele tirou 10 aqui. Então eu vou lá e coloco 10 para ele, e assim por diante. Aí depois das notas todas digitadas, aí de novo eu vou colocar 0, né? Para os alunos que não fizeram nada. E clico em salvar. Aí vocês vão perceber que já vai mostrar, já vai abrir uma aba com as minhas duas avaliações, uma ao lado da outra aqui. E conforme eu for adicionando as avaliações, elas vão aparecer aqui, né? Se eu quisesse, eu já poderia calcular as médias, e aí tem média aritmética, média ponderada ou a soma. Aí no caso, como eu coloquei todas as notas de 0 a 10, seria a média aritmética. E aí no caso ainda está faltando uma avaliação para você estar dentro da legislação, né? Para você ter no mínimo 3 avaliações. Então eu vou adicionar a outra, né? Aí no meu caso eu ainda tenho mais de 3. Eu vou adicionar 5 avaliações. Então, finalizando aqui a minha última avaliação, né? Então eu postei 5 avaliações. E aí aparece as minhas 5 avaliações aqui, uma seguida da outra, né? E aí eu posso calcular as médias. Então eu vou, como eu lancei de 0 a 10, cada uma valia 10, vai ser a média aritmética. Então lancei a média aritmética, e pode ver que tem aqui os valores, eles já lançaram, né? E aí eles deixam com o número quebrado aqui. Eu vou deixar
por enquanto, com o número quebrado. Por quê? Eu poderia arredondar aqui agora, né? Mas eu não vou fazer isso, porque o próximo passo vai ser o fechamento das médias. Então, a gente vai lá fechar as médias e aí vocês vão ver que essas notas aqui já vão automaticamente lá para o fechamento. E aí vai ficar mais fácil, aí lá a gente vai ver essa questão do arredondamento. Então no próximo vídeo a gente aprende como fechar o bimestre, como fechar as notas do bimestre. Eu vou deixar anexado aqui no final do vídeo, já só é clicar no final do vídeo, vai aparecer o próximo vídeo para quem quer aprender aí a fechar o bimestre a partir dessas notas de avaliação.